Fala aí, turma. Bom dia. Todo mundo tá conseguindo me ver, me ouvir? Tudo certo? Todo mundo tá conseguindo aí? E aí, como é que vocês estão? Semana, né? Dia bonito desse aí pra gente poder estudar, correto? Tá? Isso aí, bom dia Bianca, bom dia aí todo mundo. Tá, olha só, gente. Um dia lindo aí, uma sexta-feira dessa, maravilhosa para você estudar, né? Para poder se dedicar à melhor coisa que tem, né? E nós estamos aqui no curso Instituto Educarte para a gente poder avançar no nosso conhecimento de história e aprender mais, tá? A gente viu na nossa última aula um aspecto muito bom, muito interessante e que vocês viram que é muito recorrente o tema, que é a temática da escravidão, né? A temática da escravidão, principalmente ao longo do século XIX, ela vai ter um caráter muito importante na história brasileira, porque é ela que vai imprimir, né, as nossas relações sociais, as nossas relações econômicas, as nossas relações culturais e, sobretudo, as nossas relações também raciais. Então é nesse sentido que a gente teve alguns aspectos muito interessantes da gente entender a história dinâmica da escravidão, tentando enxergar do ponto de vista, né, do caminho que foi a vitória até a abolição da escravidão, né, ele passando pelas série de leis que existiram durante o Brasil Imperial, né, que foi a primeira, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico internacional de escravos, né, no ano de 1850. Tivemos a Lei do Ventre Livre em 1871, ok? Que foi a lei que possibilitou, entre aspas, a liberdade dos escravos que nasceram a partir daquela data, né, da publicação da lei. E eu coloquei aqui liberdade porque vocês vão lembrar de todo aquele joguete que existia na política imperial de poder dar uma boa ludibriada na galera e dizer, ó, tô dando a liberdade, mas, né, o sujeito vai ter que ficar até os 21 anos na casa do senhor, trabalhando, servindo, para indenizar pela liberdade do que o senhor gastou naquele escravo. Então, olha o absurdo, né? Também tivemos a lei dos sexagenários, ou a Lei Saraiva-Cotagibe, no ano de 1885, que era a lei que permitia, né, que os escravos, a partir da idade de 60 anos, fossem livres. E também a gente viu o porquê que foi liberdade, entre aspas. Porém, nós tivemos a mais conhecida de todas e a mais importante, que foi a Lei Áurea, que foi a lei que aboliu a escravidão sem nenhum tipo de indenização, né? Então, na nossa última aula, a gente viu e se debruçou muito mais sobre o aspecto econômico, social, no sentido escravagista, ok? Então, quando a gente fala no Brasil imperial, e a gente começou a ver sobre a independência, vimos o primeiro reinado, a abdicação de Dom Pedro I, período regencial, e a gente viu que nesse período foi um período crucial da história do Brasil, porque foi o período onde o Brasil se formou, né? E é muito engraçado que a gente observa, por exemplo, as leis da época, às vezes como sendo um fenômeno da época, e também observando as leis da época como sendo a mentalidade do grupo político dominante, né? Então, o Brasil imperial foi essa miscelânea, essa mistura de vários elementos que faz a gente entender a história do Brasil conforme nós temos até hoje, para o bem ou para o mal. Eu disse aqui para o bem ou para o mal porque nós somos um país gigantesco, nós temos o maior território do hemisfério sul do planeta, né? Nós somos um país riquíssimo em diversidade cultural, nós somos um país riquíssimo em variedades linguísticas, nós somos um país riquíssimo em praias, em tudo que é maravilhoso aqui, né? Mas também para o mal, né, que foi justamente nesse período imperial,
onde nós imprimimos na nossa história, no nosso surgimento e no nosso DNA algumas características, prestem bem atenção, né, de características ali um pouco autoritárias, de políticas meio controversas, né, de uma série de leis hipócritas, como essas que foi da escravidão. Então a gente pegou, na nossa última aula, aspectos mais objetivos sobre a escravidão durante o Brasil imperial. Sobretudo, como eu disse, as leis que foram, aos poucos, gradualmente extinguindo essa instituição tão absurda que foi a escravidão no Brasil. Na aula de hoje, prestem bem atenção aqui, na aula de hoje nós vamos ver o segundo reinado, ou seja, o reinado no Brasil imperial, em que quem governou foi esse sujeito aí, que eu vou abrir agora o slide para você, que você acaba de ver na imagem, né? Esse jovenzinho, né, o Pedrinho de Alcântara, um jovem que tinha apenas 5 anos de idade quando seu pai, né, voltou para Portugal e abdicou o trono. Esse jovem, ele foi treinado desde criança por grandes professores, por grandes instrutores do período, para governar o Brasil. Então, Dom Pedro II, que reinou durante o chamado período histórico do segundo reinado, Dom Pedro II, ele governou o Brasil dos 15, ou seja, ele assumiu o poder na flor da puberdade, na flor da adolescência, e ele abandona o poder nessa última foto aí em preto e branco, né? Parecendo ali um Papai Noel sexagenário, né? Ou seja, Dom Pedro II, sem dúvida nenhuma, ele foi o cara que, né, governou o Brasil pelo maior tempo de nossa história, até o ano, né, de 1889. Então, ou seja, ele ficou quase 50 anos no poder, né? Então, é fundamental que a gente entenda alguns aspectos da nossa aula. A Tamires perguntou aqui, voltou para Portugal, não foi Dom João? Então, exatamente, Tamires. No ano de 1821, após a revolta liberal do Porto, em que os portugueses falaram, Napoleão já está preso, né, a Europa já está em paz, e você aí, Dom João, que é português, volta para cá, ou a gente vai colocar o teu irmão no poder. E aí ele sente, né, o seu sangue falar mais alto, e ele estrategicamente volta para Portugal em 1821 e deixa o seu filho de apenas 18 ou 19 anos, Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil, né? Quando acontece ali o primeiro reinado, quando o Brasil se torna independente pela mão de Dom Pedro I, e aí a gente já viu bastantes características desse período, no ano de 1831 ele não está nada bem no Brasil e ele enxerga a oportunidade de governar Portugal. Aí ele abandona, fez como seu pai, ele abandona o Brasil e volta para Portugal. E aí ele deixa aqui, Tamires, o seu filho de apenas 5 anos de idade para futuramente governar o Brasil, ok? Então, atenção para não confundir, tá? Dom João VI volta para Portugal, Dom Pedro I volta para Portugal, eles fazem coisas bem semelhantes, né? Só que Dom Pedro II, ele tinha apenas 5 anos de idade. E por mais que você possa achar sensato de que uma criança, né, governe melhor do que muito sexagenário que está aí no poder, né, do que muito velho de cabelo branco ou careca que está aí no poder, mas não é sensato que um país civilizado seja governado por uma criança de 5 anos de idade, né? Então, houve o período regencial nesse período imperial. Quem eram os regentes? Aqueles que governavam o Brasil em nome
da menoridade de Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos, tá? Mas enfim, o que eu quero aqui que vocês se atentem, o que eu quero aqui que vocês prestem atenção, é justamente nesse quadro aqui. Eu coloquei aqui para vocês que o período segundo reinado, que a gente vai ver, né, algumas partes importantes para a gente se dar bem no Enem, a gente precisa entender aqui qual vai ser a pauta da nossa aula. A nossa aula a gente vai ver algumas dimensões da importância do período do segundo reinado para a história do Brasil e, sobretudo, para o Enem que vocês vão fazer em janeiro, tá? A gente vai entender um pouco do aspecto político, ok? Geral, né? Que foi durante o governo imperial do segundo reinado em que Dom Pedro II estava no poder. Vamos tratar um pouco sobre a diplomacia, ou seja, as relações internacionais do Brasil, sobretudo com a Inglaterra, a principal parceira econômica e política do Brasil. Vamos ver algum aspecto da dimensão econômica, ok? Quais eram as características econômicas desse período do segundo reinado de quase 50 anos no poder, e também vamos tratar um pouco sobre a Guerra do Paraguai, que foi a maior guerra em que o Brasil já se meteu na sua história, tá? Então tudo isso aconteceu ao longo de 50 anos, em que Dom Pedro, esse jovem aí de 15 anos, assume o poder com o pepino de salvar o Brasil. E ele acaba se dando bem, porque ele foi muito instruído para esse cargo, e ele governa até a sua terceira idade, né? Ele assume o poder na puberdade e larga o poder com a proclamação da República, mas isso a gente vai ver depois, ele já idoso, beirando ali a casa dos 65 anos, ok? Bem, é super importante que a gente entenda um aspecto político do Brasil nesse período, porque havia, durante o período regencial, uma briga muito forte entre diversas partes de brasileiros que queriam se separar do projeto imperial do Brasil. Então a gente viu a Confederação do Equador, né, em 1824, o Nordeste se tornando independente. Durante o período regencial ainda foi pior, né, porque Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha, né, na Bahia a revolta dos malês, uma revolta escrava, no Maranhão a revolta da balaiada, no Pará a cabanagem. Então, ou seja, em diversas partes do Brasil havia uma enorme agitação social. E muitas dessas agitações sociais que queriam se separar do Brasil, elas vinham com um discurso político de um forte problema do governo, seja regencial ou de Dom Pedro I, de interferir diretamente no governo local. Então, por exemplo, havia algum governador do Partido Liberal, por exemplo, no Maranhão, e os conservadores querem derrubar esse cara no Maranhão, né? No Pará havia o contrário, um cara do Partido Conservador no poder e de outro lado um cara do Partido Liberal querendo derrubá-lo. Então, uma das graves crises, né, que acontecia na política nacional era ver essa conciliação entre as brigas políticas entre os dois principais partidos, o liberal e o conservador, pelo poder nos estados, pelo poder nas províncias, pelo poder nos locais. Então, Dom Pedro II, como eu disse aqui, e aqui abre um parêntese interessante, Dom Pedro II, quando ele é separado do seu pai por conta da política, né? O pai dele vai para Portugal e ele fica aqui em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, ele é uma criança, né? É uma criança. Só que uma criança que desde pequeno, né, desde o seu nascimento, todo mundo fala com ele, ó, você vai ser imperador do Brasil e você vai salvar a gente, né? Você é uma jovem criança que deseja brincar, mas calma aí, né?
você vai brincar um certo horário, porque você vai aprender francês, vai aprender inglês, vai ler geografia, vai ler história, vai aprender latim, vai tocar piano, vai estudar política, Maquiavel, Rousseau, né? Vai estudar, porque tem um monte de professor aqui na corte para te ensinar isso, né? Então, a infância de Dom Pedro II foi uma infância muito conturbada, porque ele tinha uma responsabilidade de adulto ainda criança, né? A responsabilidade que tinha sobre o colo dele era assim, ó, meu amigo, você vai salvar o Brasil. O Rio Grande do Sul está se separando, Pernambuco quer se separar, o Maranhão quer se separar. Dom Pedro, o pepino é seu, o abacaxi é você que vai descascar. Então você imagina uma criança, né, na sua flor da infância, querendo brincar de carrinho, querendo, né, pique-pega, querendo, né, sabotar as coisas dos outros, como qualquer outra criança faz. Mas ele não. Ele tinha que se conter, porque ele seria o futuro imperador. Então é muito engraçado que ele, por volta dos 12 anos, tem um livro que se chama assim, Diários do Imperador, né? E aí o diário dele na infância é muito engraçado, né? Ele falava assim, ele tendo aula de francês, tendo aula de inglês, tendo aula de história, tendo aula de filosofia, tendo aula de uma série de coisas, e ele, né, escrevendo assim no diário: hoje eu briguei com a minha irmã, dei um cascudo nela. Tipo assim, né, um menino já estava ali se encaminhando para ser imperador, mas ele escrevia no diário toda noite, dizendo assim, ó, dei um cascudo na minha irmã, aquela menina atrevida, né, como qualquer outra criança, né, faz. Né? Então é muito engraçado, assim, interessante a gente observar por esse lado, né? Dom Pedro era uma criança, mas ele já estava como sendo prometido para o Brasil, né? Exatamente, Bianca, exatamente, né? Mas não tão normal assim, porque ele era totalmente controlado, tolhido pelos adultos. Então ele era uma criança que era muito mais criada com adultos à sua volta do que crianças como qualquer outra criança. Ele não ia para uma escola, a escola que vinha até ele, né? Ele não saía de casa para, sei lá, buscar água para a mãe, como era um dilema da época que o pessoal fazia. A água vinha até ele, né? E de preferência com alguém colocando a caneca na boca dele. Então, ou seja, ele teve essa criação ao mesmo tempo que foi muito preparado e muito bem educado por José Bonifácio, por exemplo, né? Um dos grandes líderes aí do Brasil, um intelectual, um dos primeiros intelectuais do Brasil, e ele faz justamente isso, né? Exatamente, Tamires, né? Só que no caso dele era para o governo, né? Ele era para ser o príncipe. E ele foi totalmente, isso é um fato muito interessante, porque Dom Pedro II, ele foi totalmente contrário do pai dele. O pai dele era um cara que dizia que não gostava de ler livros, não gostava de estudar. O pai dele, como a gente conversou numa aula aí passada, era um depravado sexual, né? Um cara tarado. E Dom Pedro II, ele vai ser o contrário, o espelho ao contrário do pai. Ele vai ser um cara muito estudioso. Ele, como imperador, ele vai, né, durante todo o império, ele vai estar em contato com grandes intelectuais do mundo da época, né? E aí diz até a história que quem financiou o Graham Bell, que foi o inventor do telefone, foi Dom Pedro II, porque ele ficou encantado numa exposição nos Estados Unidos com aquela tecnologia do telefone, de você falar aqui num fio e outra pessoa ouvir longe, né? Ele foi um dos primeiros caras políticos a acreditar nessa aposta da invenção do telefone. Então ele era um cara assim, muito ligado, muito inteligente, culto, leitor voraz, falava várias línguas, totalmente diferente do pai dele, que era um burraldo. E aí, a grande sacada de Dom Pedro, e aí você observa que quando ele chega ao poder através do golpe da maioridade, né? Ou seja, os regentes do Partido Liberal, eles estão tão desesperados, tão de cabelo em pé com a possibilidade do Brasil se separar,
né? Porque no ano de 1835, 37, 38, 39, o Rio Grande do Sul estava em guerra, o Maranhão estava em guerra, o Pará estava em guerra, a Bahia estava em guerra, o Mato Grosso estava em guerra, Goiás teve revolta. Ou seja, estava parecendo que o Brasil ia acabar, ia implodir, que as regiões do Brasil seriam o que seria semelhante hoje às repúblicas da América Latina, né? E tudo por conta de quê? Briga de partido liberal conservador, briga da elite local, revolta popular. Então, no final do período regencial, o cara que estava lá no Partido Liberal, Araújo Lima, ele falou o seguinte: cara, só vai ter uma solução possível. Vamos antecipar, reduzir a maioridade, ou seja, de 18 para 15 anos, para que Dom Pedro assuma hoje. E ele deu um jeito hoje. Porque nós, regentes, nós não estamos conseguindo solucionar o problema. Então o que a gente vai fazer? Muda a Constituição, e aí vem, né, uma tradição brasileira, né, que muda-se a Constituição quando quer, a partir das necessidades locais, momentâneas, né? A qualquer momento alguém pode mudar a Constituição, mudar a aposentadoria, mudar, né? Ontem tinha Bolsa Família, pode não ter mais. Hoje, né, tem verba para educação, amanhã pode não ter mais. Por quê? Está na nossa história. A qualquer momento os políticos mudam a lei de uma forma contrária, né? Pode um dia uma coisa, no outro dia pode mais, né? Então isso está na nossa história. E aí o Partido Liberal foi lá, deu um golpe, mudou a Constituição da maioridade e colocou o Dom Pedro II com 15 anos apenas para liderar o Brasil. No meio de conflito do Rio Grande do Sul, no meio de conflito no Maranhão, no meio de conflito no Pará, no meio de conflito na Bahia, né? E um jovem de 15 anos tem a responsabilidade de assumir o poder. E é nesse sentido, prestem bem atenção, que Dom Pedro II ele teve, desde criança, esse treinamento da política, conhecimento de política mundial, e que ele teve uma sacada assim genial, mas uma sacada muito controversa. Dom Pedro pensou o seguinte, ele falou: olha, temos aqui de um lado o Partido Liberal e o Partido Conservador, que é o partido, que são os partidos dos brasileiros, que querem ser representados na política. Por outro lado, o meu pai me deixou um presente. Qual? O poder moderador, o poder que está acima de todos. Então, como que Dom Pedro ele vai conciliar uma coisa que aparentemente é inconciliável? Ou seja, a vontade de participação política a partir de deputados brasileiros e, por outro lado, o autoritarismo que a Constituição lhe outorgara a partir do poder moderador, o poder que está acima de tudo. E aí Dom Pedro ele teve uma ideia genial. O que ele fez? Eu sou o chefão, eu tenho um poder moderador, eu sou, né, o rei, eu sou o imperador, o manda-chuva do Brasil, e eu vou deixar para vocês, brasileiros, um parlamento. Só que esse parlamento, ao invés de se meter no meu poder, serei eu que vou me meter no parlamento. Então, por exemplo, como que configura a política na Inglaterra, né? A partir da Revolução Gloriosa, que a gente já conversou também. Você tem ali um rei, que a função dele é dar tchauzinho, passear de carruagem, né? Os outros beijarem a mão dele, ele assinar lei, um poder simbólico. Só que Dom Pedro não queria dar tchauzinho. Dom Pedro ele não queria assinar a lei. Dom Pedro ele queria ser a lei, ele queria fazer a lei. Então o que ele fez? Instituiu um parlamentarismo, uma monarquia parlamentar com ares britânicos, com o nome, né? Monarquia parlamentar, você imagina a Inglaterra. Só que os historiadores chamam essa política de parlamentarismo às avessas, ou seja, o parlamentarismo ao contrário. Por que ao contrário? Porque o sujeito vota no deputado, o deputado vota no primeiro-ministro
e escolhe o ministério. Quem vai assumir o Ministério da Economia, quem vai assumir o Ministério, né, da Educação, o Ministério da Cultura. É assim que funciona no regime parlamentar normal. Só que o Brasil foi o contrário. Dom Pedro II, ele que escolhia entre os deputados eleitos quem seria o primeiro-ministro. Era Dom Pedro II quem escolhia quem ia formar o gabinete de guerra, o ministério, né, na época chamado de gabinete. O gabinete da guerra, o gabinete da economia, o gabinete da educação. Era ele quem escolhia e não o parlamento. E para piorar ainda a situação, vamos dizer assim, né, era justamente Dom Pedro II que, se ele visse que tivesse um processo eleitoral que não fosse muito favorável a ele, né, se houvesse a eleição de deputados que fossem opositores a Dom Pedro, ele poderia a qualquer instante fazer o quê? Dissolver o parlamento, falar, vamos abrir nova eleição. Então, ao longo de 50 anos que ele ficou no poder, ele fez isso 36 vezes. Né? Ou seja, Dom Pedro era um manda-chuva. Era o parlamentarismo às avessas. Ao invés de haver um parlamentarismo, né, que limita o poder do rei, no Brasil havia o contrário. Era o rei que limitava o parlamento. Nível BR, né? Desde 1500, nível BR. Isso aí, né? Então a política no Brasil Imperial, Dom Pedro II, ele de alguma forma, ele conseguiu pacificar. Por quê? Se houvesse uma figura maior do que qualquer partido, como era ele, o próprio imperador, graças ao poder moderador, ele conseguia controlar e calar a boca tanto do conservador quanto do liberal. Então acontecia às vezes Dom Pedro, por exemplo, né, escolher um cara do Partido Conservador e 3 anos depois escolher alguém do Partido Liberal. Escolher um cara do Conservador e no Liberal, permanecer no Liberal. Quando o cara estava aparecendo demais, sendo muito conhecido, aí ele ia lá e tirava e botava do partido oposto. Ou seja, esse sentido é muito interessante, né? Esse sentido é muito engraçado porque Dom Pedro, ele comanda a política de fato e deixa lá os deputados brincando de falar no parlamento, né? Brincando de guerrinha, falando, mas falar não dá em nada, porque quem manda é Dom Pedro II. Então é nesse sentido que é muito interessante a gente entender como que Dom Pedro, ele pacifica o Brasil politicamente, né, a partir de uma gambiarra política, o parlamentarismo às avessas, mas de certa forma ele consegue sim, né, de certa forma ele consegue pacificar a política. Então você vê um menino de 15 anos, eu com 15 anos, sei lá, né, eu tava vendo Dragon Ball Z, eu com 15 anos eu tava, né, jogando bola. Dom Pedro com 15 anos estava enganando um monte de velho político pela astúcia dele política, né? Então você vê aí a diferença dos indivíduos que são treinados e outros não. Outra dimensão aqui da aula de hoje, que vai ser muito importante, é você entender a relação diplomática do Brasil. Ou seja, como que o Brasil se relacionava com os outros países, mas sobretudo os principais países como a Inglaterra. A Inglaterra era um parceiro econômico do Brasil desde a época, né, em que Dom João VI veio para o Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, a Inglaterra, como era a principal potência, era também aliada histórica do Brasil em relações diplomáticas, em comercialização, né? O Brasil importava um monte de produtos industriais vindas da Inglaterra, ok? Só que com Dom Pedro II, e ele vai ter um viés muito nacionalista, essa relação entre Brasil e Inglaterra vai entrar em algumas escaramuças. O primeiro litígio diplomático do Brasil acontece, no que eu já toquei na última aula, com uma lei baixada no parlamento inglês
que é a lei do Bill Aberdeen. O que é a lei do Bill Aberdeen? A Inglaterra era uma potência abolicionista, contrária à escravidão, e eles dizem o seguinte: olha, se a minha marinha vê algum navio negreiro, o que eu vou fazer? Meu amigo, eu vou tomar esse barco, vou libertar aqueles escravos que estão lá amarrados e eu vou prender e ser punido aqui na Inglaterra o capitão do navio. Né? Então, ou seja, era um recado indireto ao Brasil, dizendo: olha, se vocês continuarem com essa infame escravidão, né, com esse absurdo desumano que é a escravidão, nós vamos destruir esses navios que vocês estão traficando. E aí o Brasil fica desesperado, porque um dos alicerces do Brasil era a escravidão, mas quando eles veem que não tem como mais continuar o tráfico internacional de escravos, aí surge a primeira lei que limita a escravidão, que é a Lei Eusébio de Queiroz, aqui no Brasil, que é um reflexo da lei do Bill Aberdeen na Inglaterra. O que é a Lei Eusébio de Queiroz? Acaba o tráfico internacional de escravos. Ah, acabou a escravidão? Claro que não. Havia o tráfico nacional, interprovincial de escravos. Então, por exemplo, a partir de 1840, 1850, o café, como a gente vai ver, desponta como a principal economia do Brasil. Principalmente na Baixada Fluminense, aqui onde nós estamos, e no Oeste Paulista. Então, o que esses senhores, donos de cafezais, faziam para poder trabalhar no café? Né? Eles tinham 20 filhos e botavam os filhos para trabalhar? Não. Né? Ele chamava o primo dele, que estava lá sentado o dia inteiro embaixo da árvore, né? Sem fazer nada. Falava: vamos trabalhar, vagabundo. Não. Né? O que ele fazia? Ele comprava escravos da Bahia, comprava escravos do Maranhão, de Pernambuco, e essas pessoas vinham para a Baixada Fluminense e para o Oeste Paulista para poder trabalhar como escravos. Então, ou seja, se havia um problema do tráfico internacional de escravos, que agora acabou por conta da Lei Eusébio de Queiroz, a partir, né, o brasileiro sempre dá um jeitinho. E aí o que eles fizeram? Foram buscar em províncias mais pobres, como a Bahia, Pernambuco, Maranhão, Pará, etc, etc, né? Então, isso que é muito interessante. A gente vai conversar disso, tá, Mi? Já estou chegando lá. Então, ou seja, o Brasil se vê prejudicado por conta do interesse abolicionista britânico. Então, Dom Pedro ele fica assim: caraca, né? Eu tenho que fazer alguma coisa contra esses safados. Esses caras estão querendo pressionar a própria escravidão aqui do Brasil. O que eles estão fazendo? Eles vão, daqui a pouco vão invadir a gente. Então começa a existir um sentimento nacionalista, nativista, né, anti-britânico no Brasil. E aí vai descambar no corte, a expulsão do diplomata inglês aqui no Brasil, que é o William Christie, que é esse jovem que você está vendo aí na imagem. E qual foi o problema desse diplomata? Por quê? Esse cara ficou conhecido na história como a questão Christie, que foi o rompimento de relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. O primeiro caso aconteceu no Rio Grande do Sul, quando um navio chamado Prince of Wales, né, afundou no Rio Grande do Sul. E o que os gaúchos fizeram? Né? Fizeram tipo aquele negócio quando cai cerveja, né, de um caminhão, né, na Dutra. Aí o que o povo faz? Vai correndo pegar as cervejas que caíram, que tombaram. E foi isso que os gaúchos fizeram. Afundou o navio, a carga, né, ficou boiando. E o que os brasileiros fizeram? Foram lá nadando e pegaram a carga. E isso deixou esse diplomata muito indignado. E aí ele exigiu: Dom Pedro, eu vou querer a indenização desse navio. Aí Dom Pedro falou: calma aí, meu amigo. Você está querendo me culpar por ter afundado o navio? Ninguém afundou. O problema não é meu, é seu. E isso já gerou um grave problema. E o outro mais grave que gerou a crise em si foi que, né, uns soldados ingleses, eles, né,
fizeram um passeio bem interessante, foram curtir uma cachoeira lá na Floresta da Tijuca. E o que eles fizeram, né? Naquela época, hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia acabou, mas na época tinha. O que eles fizeram? Eles beberam, né? Beberam e voltaram assim meio alegre, né? Voltaram fazendo piadas, zoando todo mundo em inglês, né? É tipo aqueles gringos, que mas não existe mais isso, né? O gringo no carnaval que bebe quer fazer arruaça no Brasil, né? Não tem mais, não tem, né? Mas enfim, eles foram lá, beberam, começaram a zoar todo mundo, fazer piada em inglês, ninguém entendeu nada. E aí um soldado brasileiro falou assim: para aí, meu amigo, pode ir parando. Aí o cara, não sei o que, começou a falar inglês, ninguém entendeu nada. E resultado, os caras caíram na confusão, na briga, e esses 2 soldados foram presos. E isso indignou o diplomata. O diplomata falou assim: não pode, são cidadãos britânicos. Eles têm o direito a um julgamento de juízes inglês. Aí começou um monte de mimimi, né? E Dom Pedro falou: cara, chega, rala daqui, cai fora, volta para tua terra, não quero mais relações diplomáticas com a Inglaterra, né? Então, ou seja, você vê aí um litígio, uma escaramuça, um problema com a Inglaterra por conta dessa questão diplomática chamada pelos historiadores de questão Chris. E por que é questão Chris? Porque o diplomata William Chris, ele foi expulso do Brasil e mandado de volta, como diz em inglês, back home, né? Voltou para casa, né? Lá na Inglaterra, ok? E aí, como disse a Tamires, né? Então vamos lá. A gente viu aqui a questão política, vimos a relação diplomática, e estamos entrando na economia. A economia, ela é um fator, em qualquer país do mundo, em qualquer período histórico, o mais preponderante. Por quê? É a partir dessa, né, produção de bens, de excedentes e de mercadorias que começa a surgir no capitalismo, é fundamental para a riqueza de um país, para os impostos, para que as pessoas tenham dinheiro, para que as pessoas tenham uma condição econômica. E o Brasil, ele já tinha uma vocação, desde o período colonial, a ter uma categoria econômica, que eram as chamadas plantations. A gente já conversou sobre isso. O que são as plantations? É um conceito norte-americano, mas que serve para toda a América, que é o seguinte: uma grande terra, ou seja, um latifúndio, produzindo uma mesma coisa, ou seja, a monocultura, e com mão de obra escrava, ou seja, o cara trabalha e você não paga nada. A única coisa que você tem que dar é roupa e comida, né? E aí, um senador da época, muito conhecido, prestigioso, né, que é o senador Vargueiro, ele diz uma frase no plenário que é épica, que ele diz: o Brasil é o café e o café é o negro. Ou seja, o Brasil existe porque na Baixada Fluminense e no Oeste Paulista, os caras plantam café. E as pessoas lá só plantam café porque existem escravos. Então, é uma lógica, um silogismo da lógica formal, que é muito assertiva, né? Que esse senador fala nessa frase. O Brasil é o café e o café é o negro, né? Então, ou seja, o governo brasileiro tinha que priorizar o café, porque era de lá que ele tirava a maior fonte de impostos, que trazia riqueza para dentro do Brasil, porque vendia no exterior, né? Gerava algum certo grau de riqueza entre os barões do café da Baixada Fluminense e do Oeste Paulista, né? Então, o Império tinha como a sua base o café. E se vocês observarem, isso é tão importante, né, que na bandeira do Brasil Imperial, eu acho que está em algum slide aí que eu já passei para vocês, vai ter o brasão da família Bragança, vai ter o verde e amarelo, que temos até hoje, e vai ter o brasão da família Bragança com 2 ramos de plantas. Um ramo à esquerda, que é o tabaco,
que era muito também produzido na Bahia. E à direita você tem um ramo de café. Então, ou seja, está na bandeira imperial. O que é o Brasil? O Brasil é tabaco, café e a família Bragança, né? O café é a especialidade do Brasil. É nesse sentido, prestem bem atenção, que o Brasil, o Império, sustenta tanto o café e sustenta, obviamente, a escravidão por sua vez. Então, o interesse dos governos imperiais, o interesse dos deputados eleitos, o interesse, seja do cara do Partido Conservador ou Liberal, é justamente o mesmo, ou seja, beneficiar a si próprio, beneficiar a sua própria classe, beneficiar a seus próprios interesses. Então, um dos grandes simbolismos que existiram na história do Brasil, nesse sentido de favorecer a si próprio, foi como eu coloquei ali a chamada Lei de Terras. O que era a Lei de Terras? A Lei de Terras era o Estatuto da Terra do Brasil. Ou seja, como que eu consigo um pedaço de terra para plantar? Como que eu consigo um pedaço de terra para subsistir, para sobreviver, para me inserir na economia? Nos Estados Unidos, o presidente Abraham Lincoln, em 1865, publica uma lei que chama Homestead Act, que é uma lei que ele garante que qualquer imigrante vai ter 12 acres de terra em alguma parte da América. Tá? Com o fim da Guerra da Secessão nos Estados Unidos e o fim da escravidão no sul dos Estados Unidos, o que Abraham Lincoln faz? Para não deixar aquelas pessoas negras desamparadas, oriundas da escravidão, ele faz uma lei federal que é chamada a Lei dos 12 acres e uma mula, em que o governo dava 12 acres e uma mula para o sujeito, ó, vamos lá, se insere aí no mercado, produz alguma coisa, ganha um dinheirinho. Foi isso que aconteceu com a política de terras no Brasil? Óbvio que não. O que aconteceu? A lei de terras previa que a terra deveria ser comprada. E quem tem dinheiro no Brasil? Num país escravocrata? Quem tem dinheiro no Brasil quando vem um imigrante italiano pobre da Itália? Ele foge da Itália, da pobreza, e chega aqui no Brasil. Como que ele vai ter um pedaço de terra? Né? Então, ou seja, a lei de terras de 1850 é uma lei muito simbólica que demonstra justamente isso. Demonstra o quê? Que o interesse da elite política nacional era se retroalimentar, permanecer com o seu privilégio. Qual o privilégio? Ter terras e escravos. Então, a gente vê uma contradição tão grande até hoje no Brasil, que é o quarto maior país do planeta Terra, com uma população não tão cheia. Somos maior do que a Índia, né? E temos uma população ali 5 vezes menor do que a Índia. Mas aqui no Brasil, nós não temos o quê? Terra para todo mundo. Como assim, cara? Tá? Existem pessoas sem terras. Existem pessoas que não têm o direito de plantar, mas nós somos um dos maiores países do mundo. E um dos países com menor densidade demográfica. Então, calma aí. Alguém tem muita terra. E onde que surge isso? Surge nessa lei imperial. Por quê? Vamos supor que Dom Pedro ele fala assim, não, a terra vai ser gratuita a qualquer indivíduo que chegar no cartório e pedir. O governo pode fazer isso? Pode, nos Estados Unidos fizeram. Abraham Lincoln fez isso. E Abraham Lincoln fez uma lei mais específica ainda para a população negra da América, em que além de terra, o governo daria uma mula para poder ajudar a transportar, para poder ajudar a carregar ferramentas, carregar peso, que é uma coisa muito importante na época. Ou seja, olha o DNA econômico e social que nós estávamos imprimindo em 1850. Enquanto que nos Estados Unidos da América, a terra era muito mais fácil, era de graça. Né? Para não dizer que não era de graça,
o cara ele tinha que pagar $10 para justamente poder fazer a burocracia no cartório. Só isso. E você ganha 12 acres de terra. Aqui no Brasil não. Para você ter terra tem que comprar. Ah, mas para que tem tanta terra e tem que comprar? Porque quem já tem dinheiro vai ter mais. E quem não tem? Vai trabalhar, vagabundo. Vai pedir dinheiro na rua, né? Vai virar escravo, vai, né, fazer qualquer outra coisa. E aí nós temos no Brasil, como eu coloquei aqui para você, duas regiões de café muito importantes. A mais importante, inicialmente e politicamente, é aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e também que pega a região do Vale do Paraíba, Vassouras, os barões do café, ok? Então essas fotos que vocês estão vendo aí, tá, são fotos de escravos dos cafezais da onde? Da Baixada Fluminense, tá? E aí, essa foto aí de cima, que tá colorida, é uma foto que, obviamente, não existia foto colorida na época. Mas hoje em dia o pessoal com a tecnologia coloriu. E é muito interessante essa foto porque essa foto é muito famosa entre nós historiadores, todo mundo já sabe qual é conhecida. Mas eu nunca tinha reparado, porque ela era preta e branca, e essa colorida me deu uma noção, que é o seguinte. Olha essa mulher que está ali no meio da foto. Vocês estão reparando alguma coisa de diferente nela? Vocês estão conseguindo ver? A roupa. Ok. Mas vocês não estão reparando nada assim, mais volumosa na roupa? Isso eu reparei sozinho. Uma coisa assim mais exatamente, Gustavo. Uma mulher grávida. E pelo tamanho da barriga dela, devia estar no sexto ou sétimo mês. E ela aqui na Baixada Fluminense, trabalhando com uma condenada no cafezal, né? Então assim, não estou falando de uma história, é longe, é lá no Acre, não. Estou falando aqui da sua cidade. Estou falando aqui da sua região, né? Então provavelmente essa mulher era de algum local aqui da Baixada Fluminense, grávida, com uma barriga de 7 meses, meu amigo. E ela tá lá, só peneirando, só peneirando. Junto com crianças, olha ali, crianças. Aquela criança ali deve ter uns 8 anos. Né? Enquanto Dom Pedro estava lá na corte, né, aprendendo inglês, francês e japonês, uma criança da Baixada Fluminense estava trabalhando no café. E observem os pés dele. Eles estão de havaianas, eles estão de sapato, eles estão descalços, né? Então, olha a doideira, né? A escravidão não foi um passeio, a escravidão não foi um período triste, não. A escravidão foi a pior coisa, tá? Isso aqui no Vale do Paraíba, na Baixada Fluminense. Em São Paulo existiu uma mistura de inicialmente haver a escravidão também, só que como a Tamires perguntou, né? Com o fim do tráfico internacional de escravos, o que os paulistas endinheirados preferiram fazer? Ao invés deles pegarem, como foi aqui na Baixada Fluminense, escravos do Maranhão, da Bahia, né? Do Ceará e de Pernambuco, o que eles fizeram? Eles falaram, já que eu vou gastar, então vamos gastar com uma pessoa branca, né? Vamos gastar com pessoas que têm a mesma cor de pele do que eu. Então começa a haver, em 1850, um debate da imigração europeia. Vale dizer que, né, poderia haver imigrantes africanos, não poderia? Né? Mas não, o que eles fizeram? Trouxeram para cá imigrantes de um local, da Europa, da Itália, da Suíça, da Alemanha. Aí você vai me perguntar, e a imigração japonesa? Só depois, né? Só depois.
mas bem depois. Mas nesse período inicial era a imigração europeia. Ô Carlos, tem um vídeo que já foi uma aula, não sei se você estava, que tá lá no canal do Kart, que a gente fala só sobre a escravidão. E aí é justamente isso, Carlos, né? A escravidão, a palavra escravo, e aí eu falei isso na aula, a palavra escravo vem da época medieval, que tem a tradução de uma variante da palavra eslavo. E quem é o eslavo? É o loiro de olho azul. Isso fica mais claro no inglês, né? No inglês, escravo é slave e eslavo é Slavic. Ou seja, são quase as mesmas palavras. E realmente, por quê? Escravo vem de eslavo. E quem é o eslavo? Né? Ah, aqui no Brasil sim. Não, aqui no Brasil sim, exatamente. Tá? Aqui no Brasil, como eu disse aqui para vocês, eles tentaram com os indígenas, só que a Igreja Católica peitou. Falou, não, os índios, eles andam nus e cometem pecado porque eles não conhecem a palavra de Cristo. Tá? Mas aí falaram, ó, lá na África não, na África pode. Exatamente, na África pode. Os índios não, os índios, eles são um pobre coitado que estão na mão do capeta por ignorância. Agora não, na África as coisas são realmente, né, diabólicas, o diabo que manda ali mesmo. Então a igreja deu a chancela, né, da escravidão. E isso é interessante da gente pensar, porque até hoje, quando a gente fala em África e religião, muitas pessoas interpretam, né? Por exemplo, se eu chegar aqui para vocês e falar assim, o deus Thor da mitologia nórdica tinha um martelão, né? Aí todo mundo fala, que legal, né? Agora se eu chegar aqui para vocês, o deus Xangô da mitologia iorubá com seu machado da justiça, aí tem gente que, ai meu Deus, tá amarrado, né? Ai meu Deus, né? Tá errado. Ai, a pessoa fica até arrepiada. Por quê? Existe na nossa linguagem um preconceito com tudo que vem da África, meu amigo, né? Zeus, Baco, né? São bonitos, são coisas lindas, mas da religião africana cai fora que é do diabo, né? Nem fala esse nome aqui perto, que me dá arrepio, né? Algumas pessoas, né? Então, exatamente, Carlos, né? Isso vem desse período, tá? Ele vem justamente desse período. Aí já está encaminhando aqui para o final, para a gente fazer os exercícios. E aí eu quero que vocês observem o seguinte. Dentro do âmbito da economia ainda, prestem bem atenção, Dom Pedro II, como eu disse, ele era um cara, no mínimo, diferenciado, né? Um cara inteligente, um cara estudado. Ele não era como o pai dele, que era um burro, tá? Ele era um cara inteligente, um cara que lia, estava antenado no mundo. E Dom Pedro, ele tenta fomentar a industrialização no Brasil. De que forma? A partir de práticas chamadas de protecionistas. O que é a prática protecionista? É eu, como presidente, ou eu, como líder do Estado, aumentar os impostos de produtos importados para incentivar o quê? A industrialização nacional. Então, dentro daquela lógica de Dom Pedro, de que ele está brigando com a Inglaterra, uma das medidas que ele fez foi a tarifa Alves Branco, que foi uma tarifa que era cobrada para aumentar o preço da importação, favorecendo a industrialização nacional. E houve, junto com a questão ali, muito importante, com o fim do tráfico internacional de escravos, e aí, gente, né, existia os plantadores de café, que faziam parte da elite econômica do Brasil, só que existia uma elite da elite,
o grupo mais rico dos ricos, que eram quem? Os traficantes internacionais de escravos. Então esses caras que tiveram a sua torneira do dinheiro fechada na África, o que eles fizeram? Passaram, junto nesse âmbito, né, de industrializar o Brasil, de tentar fomentar a indústria no Brasil, passaram a investir na industrialização no Brasil. E um desses principais nomes de empreendedor, como a gente chama hoje, e um desses principais nomes, né, dos capitalistas do Brasil, foi o gaúcho Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. O Barão de Mauá, ele tem aquela história parecida com a história de filme, né? Que o cara começa muito mal e triunfa no final, né? Ele é um gaúcho, pobre, imigrante no Rio de Janeiro, que trabalhava numa vendinha, morava no fundo do quintal, só que ele começou a se meter no comércio, se meter no comércio, e quando ele foi ver, né, ele tinha a riqueza, ele pessoalmente, maior do que a riqueza do próprio orçamento nacional, tá? Então ele era um cara que tinha em suas economias mais riqueza do que o Brasil, sozinho. O que o governo gastava por ano era o que ele tinha na conta dele. Isso, né? Poucas pessoas têm isso. O Barão de Mauá, um cara muito rico. E ele empreendeu um monte de coisa no Brasil. Ele criou a indústria naval brasileira, né? A fábrica o estaleiro Ponta de Areia em Niterói. Ele criou bancos. Ele fez a primeira linha férrea da história do Brasil, que foi da Leopoldina, hoje uma estação desativada, até Petrópolis, né? A primeira ferrovia foi Rio-Petrópolis, porque para o imperador passar o verão em Petrópolis, que é muito mais ameno do que aqui no Brasil, né? Então, isso fez com que o Brasil tivesse um surto industrial. E aí você vai me dizer, por que surto? Ficou maluco? Mais ou menos, né? É mais ou menos isso. Surto quer dizer o quê? Começou e acabou. E por que acabou? Porque o Brasil, de um lado, não tinha uma coisa que tem nos países capitalistas, que é o quê? O trabalho livre. E por que Adam Smith defende o liberalismo, né? Defende o trabalho livre? Porque com o trabalho livre, o trabalhador pode comprar. E isso vai fazer com que a economia do país gire, né? E no Brasil não havia, por quê? Metade da população era escrava. Então, cadê o mercado consumidor? O Brasil tinha 10 milhões de pessoas. Tá, mas só 2 milhões tem dinheiro para comprar, então é melhor vender para o Uruguai. Tem 2 milhões de pessoas ricas. Né? Então, é nesse sentido que a industrialização no Brasil não dá certo. Mas foi tentada por Barão de Mauá. E por último, gente, a gente vai conversar aqui um pouquinho. Já estamos finalizando para a gente fazer o exercício. Vamos falar um pouquinho sobre, né? E aí a última coisa para fechar sobre o Brasil segundo reinado, que é muito importante, que é a famosa Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi a guerra em que o Brasil se meteu, que foi o maior conflito até hoje na nossa história. Aí você vai falar assim, não, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, professor. Ok, mas morreram 800 soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Foram para a Itália, na Segunda Guerra Mundial, cerca de 25 mil brasileiros. Né? Enquanto que na Guerra do Paraguai, no século XIX, ok, teve a entrada de cerca de 500 mil soldados brasileiros, ou seja, muito maior. Né? O Brasil, os brasileiros, morreram, né, no atacado, morreram aos milhares. A guerra como um todo do Paraguai, ela ceifou a vida de cerca de 300 a 500 mil pessoas. E para o padrão da época isso já era muito alto, como até hoje é, né? E por que houve essa guerra? Bem, a região do sul do Brasil, ali no Rio Grande do Sul mais especificamente, sempre foi uma região muito conflituosa na nossa história. Por quê? Como a gente já comentou, teve a revolta
dos farrapos, a revolta farroupilha, né? O Rio Grande do Sul, o Uruguai se separou do Brasil no ano de 1825, né? Então aquela região ela foi muito conflituosa porque é uma região fronteiriça com vários países. E sobretudo, né, existe um maior estuário de água doce em volume, que é o estuário do Prata, ou como algumas pessoas chamam equivocadamente como Rio da Prata, né? Aí na verdade é um estuário porque ele recebe águas de vários rios. E esse Rio da Prata, ou estuário da Prata, é o ponto de entrada para várias partes do coração da América. Então, por exemplo, né, o Rio da Prata, ele, né, recebe água, né, ele recebe o desembocar de rios como o Rio Uruguai, que é esse rio que corta ali um mapa do Uruguai à sua direita, né? Ele corta a Argentina, o Rio Paraná, e também corta, né, passa pelo Rio Paraguai, que é o rio que passa pelo país Paraguai e chega até o Mato Grosso do Sul. Então essa região é uma região muito importante porque, por exemplo, para o Paraguai se comunicar com o mundo, já que o Paraguai é um país, que aquele amarelo do mapa ali, que não tem saída para o mar, como que ele faz para se comunicar? Ele tem que sair pelo rio, já que ele não tem saída para o mar. Como que a Bolívia faz para poder se comunicar com o mundo? Tem que passar pelo Rio Paraguai. Por quê? Não tem praia, não tem oceano. Né? O interior da Argentina, como é que faz para desembocar os seus produtos? Pelo Rio Paraná. Ou seja, esse rio, essa região do Rio da Prata, é uma região muito movimentada, que envolve comércio, comunicação. E para o Brasil, existia um interesse muito estratégico, que era além de comercial, era justamente chegar no Mato Grosso. Então, se vocês forem ver hoje no noticiário, vocês vão ver que lá no Mato Grosso está tendo um grande incêndio, né? Não sei se vocês viram no Jornal Nacional, né, o Jornal da Record, Globo News. Está tendo um grande incêndio lá do tamanho de 10 cidades de São Paulo. Né? A mata, o Pantanal, ele está ali queimando, né? É um absurdo. Mas enfim, essa região do Mato Grosso, ela tem como ecossistema o Pantanal. E o que é um Pantanal? Né? A princípio, são áreas alagadiças. São áreas que têm um volume de água tão grande que ela inunda as florestas. Então, é uma região muito difícil de acesso, porque não tem estrada. Só pode chegar por barco. E como que o Rio de Janeiro manda uma mensagem para o Mato Grosso? Como que o Rio de Janeiro manda um produto para Mato Grosso? Como que o governador de Mato Grosso vai mandar uma mensagem para Dom Pedro II no Rio de Janeiro? Passando por esse rio. Ok? Então esse rio é uma região muito estratégica. E é nesse sentido que o Paraguai, meu amigo, dá um surto. Né? O Paraguai fala o seguinte, cara, o ditador Solano Lopes, ele fala o seguinte, cara, só tem uma opção do Paraguai existir no planeta. Por quê? Ora, a Argentina não deixa a gente passar pelo rio que corta aquele país. Ora, o Uruguai não deixa. Tem um império enorme aqui na nossa cabeça. Cara, se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai ser engolido, a gente vai morrer de fome. A gente vai ser um paizinho esquecido na América. Então o que Solano Lopes faz? Ele passa a investir no exército e modernizar o exército. E por mais que a população do Paraguai fosse pequena, de 600 mil pessoas, né? 600 mil pessoas é basicamente a população de Campo Grande, que é o bairro onde eu moro, no Rio de Janeiro. Né? Então, para quem foi em Campo Grande, vai ter essa noção. Então, o país Paraguai era formado, vamos supor, pela quantidade de pessoas de Campo Grande. É um país pequeno. Porém, por menor que fosse
essa população eles tinham uma tecnologia bélica muito avançada, perto de, por exemplo, o Brasil, que é um país gigantesco, muito grande, muito mais rico, porém não tem um exército. Então Solano Lopes, ele quer explorar a fragilidade dos países à sua volta, e ele quer, o primeiro objetivo, um braço para o mar, para acabar com essa palhaçada de ficar a Argentina não deixando a gente passar pelo Rio Paraná, né? O Uruguai não deixando a gente passar pelo Rio Uruguai. Pô, calma aí, meu amigo, né? Vamos tomar o Brasil também, esses vagabundos aí, né? Que estão aí enormes, não tem nem exército, vamos tomar e vamos trazer pra gente. Essa é a proposta do Paraguai. E o Paraguai se dá muito mal, né? Mas, né, acaba que a guerra ela tem um desembocar muito mais longo do que se previa. Então, a guerra ela acontece da seguinte maneira. Quando o governador, né, de São Paulo, ele estava indo para o Mato Grosso conversar com o governador do Mato Grosso, o Paraguai fez o quê? Já que aquele barco brasileiro estava passando dentro do nosso rio, dentro do nosso território, o que eles fizeram? Prenderam o navio e prenderam o governador de São Paulo. Né? Prenderam mesmo, falou, fica aqui, agora está declarada a guerra, e o Paraguai invadiu o Mato Grosso, ao passo que invadiu a Argentina, para poder chegar até o Uruguai e formar uma grande república paraguaia, que chegasse até o mar. E isso foi uma atitude de tudo ou nada, uma atitude muito arriscada, e que fez um efeito muito negativo para ele, porque o Brasil, a Argentina e o Uruguai formaram a Tríplice Aliança, se aliaram e lutaram contra aquele pequeno país com a mesma quantidade de pessoas que Campo Grande, 600 mil pessoas. Então, aqui no Brasil nós chamamos de Guerra do Paraguai, mas lá no Paraguai eles chamam de Guerra da Tríplice Aliança. O termo mais técnico que é usado pelos, né, vamos dizer assim, mais neutro, é Guerra da Tríplice Aliança, né? Agora, aqui no Brasil a gente chama de Guerra do Paraguai porque é o que interessa. Onde que os brasileiros foram combater? No Paraguai, né? Portanto, o Brasil teve que formar às pressas um grupo militar, já que o Brasil era gigante e não tinha um exército. Então, qual foi o combinado de Dom Pedro II? Dom Pedro II ele falou o seguinte: olha, vamos convocar voluntários para irem ao fronte batalhar pela proteção do Brasil. E aí surge a mais famosa, né, nome de rua, né, um nome que em toda cidade tem, né, do Brasil, as grandes cidades, que é rua, ou melhor, né, que é a instituição do Voluntários da Pátria. Quem são os voluntários da pátria? São aqueles brasileiros que, por sua própria vontade e patriotismo, vão numa rua, numa praça da sua cidade, geralmente chamada de Voluntários da Pátria, como tem essa rua lá em Botafogo, que era lá onde era regimentado os batalhões do Rio de Janeiro, e a pessoa chegava lá e falava assim: ó, bota meu nome aí que eu vou lutar. Por que os brasileiros iam lutar? Aí tinham diversos interesses, né? Brasileiros iam lutar para poder tentar ser herói. Certos brasileiros iam lutar para poder defender a pátria. Outros brasileiros iam lutar, né, para tentar ter prestígio. Outros, uma porção de vagabundo, não tinha nada para fazer, foi para a guerra, né? Mas o que é mais simbólico foi que Dom Pedro ali, né, no auge ali dos seus 30 e poucos anos, como está ali na foto que vocês estão vendo, ele foi o primeiro brasileiro voluntário, né? Então, ou seja, ele institui o voluntariado e ele mesmo dá o exemplo. Então ele é o voluntário número 1. Então um monte de brasileiros, cerca de 300 mil brasileiros, foram: opa, vamos pra guerra, vamos bater nesses safados, né? Vamos mostrar para eles quem é quem manda na América, vamos mostrar para eles quem é que detona aqui, tá?
vamos mostrar quem é o forte aqui na América. É nesse sentido que o que você tem que perceber é que essa euforia surge ali no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro já tem quase ninguém se voluntariando. Então, quando Dom Pedro ele observa que estão morrendo brasileiros e está precisando repor brasileiros e ninguém mais quer se voluntariar, aí Dom Pedro ele faz uma graça. Qual a graça? Ele combina o seguinte, que escravos voluntários, aí é por isso que eu botei ali entre aspas no slide, iriam participar da guerra pela defesa da pátria e que quando ele voltasse, ele conseguiria a liberdade. Né? Então, ou seja, havia uma enorme contradição. Por quê? Quando esse cara negro ia lutar na condição de escravo no Paraguai, ele estava indo defender uma pátria que lhe colocara na escravidão. E que quando ele voltasse, ele ia ser livre. Mas o seu filho? E a sua esposa? E a sua mãe e seu pai? A sua avó, coitada? Então havia essa enorme contradição, tá? Que é muito interessante a gente observar como sendo uma grande questão aí social do Império para a gente compreender esse período, ok? Essa guerra dura cerca de 6 anos e ela termina com o extermínio total do Paraguai e com o Brasil lá na frente, né? Destruindo tudo no Paraguai. Bem, o Brasil ganhou, viva, parabéns, vencemos uma guerra. Deu tudo certo? Claro que não. Podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que a Guerra do Paraguai foi o começo do fim do Império. E isso a gente vai entender melhor na próxima aula, numa outra aula aí que a gente for falar sobre República. Por quê? Se o Brasil, antes da Guerra do Paraguai, não tinha um exército, após a Guerra do Paraguai, o Brasil já tem um exército. E esse exército, né, sobretudo pelo, como eles chamam, né, de irmandade em armas, pela camaradagem da guerra, forjou a consciência nos brasileiros de que todo mundo ali era igual. O soldado negro e o soldado branco, o soldado baiano e o soldado gaúcho, o soldado pernambucano e o soldado fluminense. Todo mundo ali estava numa mesma meta, que era o quê? Defender a pátria. Portanto, o exército ele começa a ganhar uma consciência política. E qual é a principal consciência política do exército, inicialmente? É, sobretudo, o quê? Fazer a abolição da escravidão. Então, um soldado branco, um general branco, ele se solidarizava com um soldado negro que se via na seguinte contradição: quando ele voltar para casa, ele vai ser livre, mas seu filho vai ser escravo. Ué? O cara deu a cara pelo país, o cara deu a vida pelo país, um monte de gente morreu pelo país, para quando ele voltar, só ele curtir a liberdade, né? O filho, a mãe, todo mundo apanhando. Então o exército vai ter uma consciência política de defender a abolição da escravidão, ok? Ao passo que o Brasil que já tem problemas com dívidas externas, vai acumular muito mais, porque isso vai dar um enorme problema econômico para o Brasil e que vai ser mais importante para o futuro, ok? O Carlos perguntou aqui, mas os escravos tinham poder de escolha? Não, porque chegou um determinado momento em que o voluntariado já não era tão voluntariado, era justamente a conscrição, né? O que é a conscrição? É a obrigação de servir a pátria na guerra. E aí o que eles fizeram? Ó, senhor do café, se você não puder mandar seu filho,
não tem problema. Mande 10 negros que você tem aí no seu cafezal. Então, o senhor lá de escravo, pegava 10 da senzala, vai para o Paraguai, meu filho. Meu filho não vai morrer não, vocês podem. Então, é por isso que é muito criticado esse termo voluntário, né? Porque nos 2 primeiros anos pode até ter sido, mas nos últimos anos, né, foi opressivo. Exatamente, Tamires, né? Exatamente. Perfeito. É essa a ideia mesmo, tá? Galera, vamos lá. Página 128, questão 80. Página 128, questão 80. Olha só. Tô aqui na mesma missão que vocês, ó. Tô abrindo aqui a apostila. 128, questão 80. Quem não tiver a apostila, acompanha aí. Tá? Vamos lá. Mas o ideal é que você abra aí. 128, questão 80. Com a lei de terras de 850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Ou seja, o texto está falando sobre a lei de terras. Lendo novamente. Com a lei de terras de 850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. A pergunta: o fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de que a reforma agrária, expansão mercantil, C, concentração fundiária, D, desruralização da elite, E, mecanização da produção. O que gerou Olha ali não tá pra mim não, né? O comentário. Tem que descer a barra. Qual é? Não. Letra C de casa, exatamente. Ok? Exatamente. Tá? Ou seja, a concentração fundiária. Se você tem um monte de terra e só pode tê-la, né, quem tiver dinheiro, então qual é a condição do cara que acabou de conseguir a liberdade, de ter terra? Zero. Zero, nenhuma. E aí, quem poderia comprar terra? Quem já tinha terra. Ok? Então essa é a contradição que vai impregnar o nosso DNA, que em comparação com os Estados Unidos não teve. Nos Estados Unidos, quem quisesse ter terra, era só chegar no cartório e pedir. Ah, mas os negros, até os negros. Quando acabou a escravidão, como eu disse, Abraham Lincoln deu, né, 12 acres e uma mula para os negros se inserirem na economia. E por que é importante a terra nesse momento? Porque é a terra da onde você extrai a riqueza. Se você não consegue emprego em lugar nenhum, porque é uma sociedade escravocrata e não tem muita opção de emprego como tem hoje, como que você vai arrumar riqueza? Você pode pegar uma semente, plantar e vender no mercado. Ou, se não conseguir vender, pelo menos você vai comer. Fome tu não passa. Né? É nesse sentido. Ok? Agora, página 238. Até eu estou abrindo aqui também. Todo mundo está conseguindo ver no slide aí certinho?
238. Essa é uma análise pictográfica. Ou seja, você vai acompanhar aí, interpretar as imagens. Do lado esquerdo tem ali o Dom Pedro, ok? O Dom Pedro ali, todo emperiquetado. À direita também. E aí observe o cenário, né? O que tem ali do lado de Dom Pedro? Tem uma coroa, ele tem uma mesa que parece um escritório, tem um papel, um maço ali, né? Gigantesco. Aí a pergunta: essas imagens de Dom Pedro II foram feitas no início dos anos 850, um pouco mais de uma década depois do golpe da maioridade. Considerando o contexto histórico em que foram produzidos os elementos simbólicos destacados, essas imagens representam o quê? O que essas imagens representam de Dom Pedro? A. Um jovem imaturo que agiria de forma irresponsável. B. Um imperador adulto que governaria segundo as leis. C. Líder guerreiro que comandaria as vitórias militares. D. Soberano religioso que acataria a autoridade papal. É. Um monarca absolutista que exerceria o seu autoritarismo. Pedro II, segundo reinado, não é o burro do pai dele. Qual é a imagem que se passa aqui em Dom Pedro, nessas imagens? Vamos lá, vocês estão colocando aí é o que eu estou falando, tem que ter a interpretação da imagem. Na imagem indica alguma coisa de guerra, gente? Na imagem, ele está com alguma coisa de general. Na imagem, ele está com uma espada, com um revólver, com um fuzil. Né? Ele está aparecendo com tropas. Então, não parece um general. Um líder guerreiro. E como eu disse aqui para vocês, Ana Luísa, aí já é um outro departamento, né? Aí já é um outro, isso aí já é um outro departamento. Mas o que a propaganda está querendo dizer? A letra B, ela está querendo, a resposta certa é a letra B, tá? Por quê? O Dom Pedro, aí é a diferença que você tem que perceber da questão. Não é o que você sabe, o que o líder fez ou não fez. É que ele quer passar pela foto uma determinada imagem. Essa foto ele não botou para mandar para a mãe dele. Essa foto ele usava em repartições públicas, para quando algum sujeito tivesse assim passando, né, no fórum, aí visse aquela foto e se impressionasse. Ok? O que Dom Pedro ele está passando na foto é que ele é um cara adulto, não é um moleque. Se essa foto foi em 1850, Dom Pedro assumiu em 1840 com 15 anos, então ele tinha 25 anos. Ok? Então, qual é a imagem que ele quer passar nessa foto? Né? Exatamente, Cailessa, exatamente. É um Pedrinho marqueteiro.
É isso que eu estou falando. Aí, por exemplo, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Que nessa foto aí, nessa questão, não fosse a foto de Dom Pedro II, mas tivesse a foto do Hitler. Você ia lá botar, ele foi um safado que matou um monte de gente? Não, você tem que entender a pergunta. A pergunta, considerando o contexto histórico que foram produzidos e os elementos simbólicos destacados, essas imagens representavam o quê? Beleza? Essa é a sacada. A gente sabe que Dom Pedro II, ele, né, fez algumas coisas contraditórias, no mínimo, para não dizer outra coisa. Porém, o que essa imagem está querendo passar? É isso que é a pergunta. É a mesma coisa se tivesse uma pergunta aqui sobre Hitler, né? Ah, Hitler, aí tivesse uma imagem dele lá, serião, né, com aquele bigode horroroso. Tivesse lá serião, com aquele bigode feio, né? E aí tivesse a pergunta, essa imagem representa o Hitler o quê? Aí letra A, assassino, diabólico, ou letra B, um homem sério? Né? A letra A, safado, matou milhões, ou B, um homem sério. Se você vai pelo seu conhecimento prévio e não interpreta ali com calma, safado matou milhões, letra A. Mas não, é a letra B. Por quê? A pergunta não é sobre o que ele é, não é o que você sabe que ele fez nos bastidores. É o que aquela imagem, o que aquela propaganda quer passar. É essa que é a sacada que você tem que ter no Enem. É de ir com calma e ler a pergunta com calma, degustar a pergunta. Tá? Exatamente. Então lembra desse exemplo do Hitler, né? Ok? A foto lá do Hitler, um bigode horroroso, né? Com aquela imagem, aquele semblante, parecendo até o Satanás, né? E aí, ele tá lá, na foto, aí tá lá a pergunta. Nessa imagem, Hitler, aí vai lá, está sorrindo porque matou milhões, ou ele está sério porque ele é um homem sério? Aí você tem que colocar lá, um homem sério. Por quê? Não é que ele seja um homem sério, é porque a pergunta está pedindo o que essa imagem passa. Ok? Exatamente, Ana Luísa. É essa sagacidade que tem que ter. O Enem é você entender muito bem a pergunta. E nesse caso, ler as imagens também, que é muito importante. Show de bola? Vamos lá? Página 306. Questão 31. Ó, essa é difícil, hein? Essa é o chefão dessa aula, é a mais difícil. 306, questão 31. Respeitar a diversidade de circunstâncias entre as pequenas sociedades locais que constituem uma mesma nacionalidade, tal deve ser a regra suprema das leis internas de cada estado. As leis municipais seriam as cartas de cada povoação doadas pela Assembleia Provincial, alargadas conforme o seu desenvolvimento, alteradas segundo o conselho da experiência. Aí vem essa épica frase. Então, administrar-se-ia de perto, governar-se-ia de longe, alvo a que jamais se atingirá de outra sorte. O que esse texto ele está dizendo? Um texto do autor Bastos no livro chamado A Província de 1870, está ali em negrito. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte, olha, temos um país gigantesco, um país enorme, e como que a gente organiza essa bagaça? Como que a gente organiza essa bagunça? Como que a gente organiza esse negócio
gigantesco. A pergunta: o discurso do autor no período do Segundo Reinado no Brasil tinha como meta a implantação o quê? A implantação do quê? Letra A: o regime monárquico representativo. B: o sistema educacional democrático. C: o modelo territorial federalista. D: o padrão político autoritário. Ou E: o poder oligárquico regional. Então aqui nessa frase ele está falando: administrar-se-ia de perto e governar-se-ia de longe. Esse discurso tinha como a meta de implantar o quê? A, B, C, D ou E? Letra exatamente. Letra C de casa. Por quê? O modelo federalista é um modelo que tenta conciliar um território grande e uma administração local. O modelo federalista é um modelo que tenta ter uma organização central, um governo central, mas ao mesmo tempo ter uma flexibilidade local. É nesse sentido que é importante de você saber. Por que não é a letra A? Porque ele não está falando aqui de uma representação da monarquia, ele não está nem falando da monarquia. O que ele quer é o federalismo, uma autonomia local. Show de bola? Fazer aqui a última, gente, para a gente terminar. Na mesma página, questão 32. Vamos lá rapidinho. Tá? Acelerando aqui. Na mesma página, 32. Tem ali uma imagem de um soldado negro ali vendo alguém apanhando e ele tá com a mão na cabeça, né? Segurando o cabelo para cima com uma cara meio assustada. E aí tá ali a pergunta: de volta ao Paraguai, cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria, libertado o povo da escravidão, o voluntário volta a seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível da realidade. Olha que pesado, né? A pergunta: na charge, identifica-se uma contradição no retorno de parte dos voluntários da pátria que lutaram na Guerra do Paraguai. Evidenciada no quê? Qual é a contradição? A negação da cidadania aos familiares cativos, a concessão de alforrias aos militares escravos, C, a perseguição escravista aos soldados negros, D, a punição dos feitores aos recrutados, E, a suspensão da indenização aos proprietários. Ou seja, qual das alternativas a gente pode identificar, com base na imagem, no texto, que é uma contradição do soldado que volta da Guerra do Paraguai, que era um escravo? A, B, C ou D ou E? Só pode uma, hein? Não é A, B ou A não, hein? Vamos lá, Carlos. Uma. A, B, C, D ou E? Letra A, de amor, né? Negação da cidadania aos familiares dos cativos, tá? Por que não é a letra B? Porque não é uma contradição conceder alforria aos militares escravos. A contradição que está expressa no texto é justamente a guerra ali do soldado, que ele se vê na contradição. Opa, eu não sou mais escravo, mas meu filho é. Eu não sou mais escravo, mas minha mãe é. Tá ali apanhando. Então, o que é isso, né? Gente, show de bola. Encerramos aqui por hoje. Vou postar aí para vocês o slide, tá bom?
Qualquer dúvida pode me perguntar, ok? Gente, show de bola? Valeu, hein, gente? Tchau, tchau, hein?